Olá, aluno do 9º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade no PET do 4º bimestre de Língua Portuguesa. Estou aqui na página 13, semana 4. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é o texto enciclopédico, o verbete. Vamos na leitura inicial. Olá, estudante! No desenvolvimento de suas atividades escolares, frequentemente você necessita fazer pesquisas. Nesta semana, vamos falar sobre um gênero textual que muito auxilia nessa tarefa: o texto enciclopédico ou verbete. Bom estudo! Breve apresentação. O desejo de reunir em uma mesma obra conhecimentos acumulados pelos seres humanos sobre diversos aspectos da realidade se manifestou pela primeira vez na antiguidade. O Suda, uma obra coletiva produzida na Grécia no século X, descoberta no século XX em Istambul, antiga Constantinopla, procurava registrar os saberes de todos os campos do conhecimento estudados até aquele momento. Este é o primeiro texto enciclopédico de que se tem notícia. A mais recente revolução do conceito de texto enciclopédico ocorreu com o surgimento da Wikipédia em 2001. Trata-se de uma enciclopédia multilingüe, online e livre. Isso significa que as entradas são produzidas por pessoas de várias partes do mundo, sob a forma de colaborações voluntárias. Após essa leitura, nós temos aqui então uma imagem que mostra aí a Wikipédia, com a ilustração. O texto, faremos a leitura a partir da atividade do PET desta semana. No verbete, as palavras e expressões destacadas em azul são os hiperlinks de outros textos, ou seja, são os vínculos que dão acesso a outros hipertextos. O que quer dizer isso? Nós temos aqui algumas partes em azul. Quando clicamos, vamos entrar em outro verbete, não é? Em outras informações. Para saber mais, nós temos aqui a sugestão, não é? Da Wikipédia, em que tem aí o significado de verbete. Vamos conferir? Temos aqui que verbete é um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Caso nós temos outras informações, eu vou te mostrar o que é hiperlink, para que você, então, fique mais a par do que falamos anteriormente. Então, ao clicar em dicionário, temos aqui o verbete, tá? E aí você tem outras partes em azul, se eu clicar, tá? Vai acontecer a mesma coisa. Voltando ao nosso material, atividades. Antes de iniciar suas atividades, leia o conceito de texto enciclopédico ou verbete. Copie no seu caderno, que está em rosa. O texto ou verbete enciclopédico é um gênero discursivo que apresenta de maneira organizada e sistemática as informações básicas sobre determinado conteúdo do conhecimento humano. A finalidade desse gênero discursivo é registrar e difundir o conhecimento acumulado por meio da criação de uma obra de referência, a enciclopédia, que pode ser consultada por qualquer pessoa. Leia trechos do verbete enciclopédico apresentado acima para responder as questões a seguir. Então, aqui nós vamos ler algo que está na imagem, que foi apresentada inicialmente. Vamos lá? Dia da Consciência Negra. Origem, Wikipédia, a Enciclopédia Livre.
O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro. Foi criado em 2003 como efeméride incluída no calendário escolar, até ser oficialmente instituído em âmbito nacional mediante a Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, sendo feriado em cerca de 1.000 cidades em todo o país e nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro, através de decretos estaduais. Em estados que não aderiram à lei, a responsabilidade é de cada Câmara de Vereadores, que decide se haverá o feriado no município. A ocasião é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com um dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. O Dia da Consciência Negra é considerado importante no reconhecimento dos descendentes africanos e da construção da sociedade brasileira. A data, dentre outras coisas, suscita questões sobre racismo, discriminação, igualdade social, inclusão de negros na sociedade e a cultura afro-brasileira, assim como a promoção de fóruns, debates e outras atividades que valorizam a cultura africana. No contexto histórico, as celebrações de 20 de novembro surgiram na segunda metade dos anos de 1970, no âmbito das lutas dos movimentos sociais contra o racismo. Em um sábado de 1970, um grupo de negros no Rio Grande do Sul cunhou o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. O idealizador do Dia Nacional da Consciência Negra foi o poeta, professor e pesquisador gaúcho Oliveira Silveira. Silveira foi um dos fundadores do Grupo Palmares, a associação que reunia militantes e pesquisadores da cultura negra brasileira em Porto Alegre. Em 1971, ano da fundação do grupo, ele propôs uma data que comemorasse o valor da comunidade negra e sua fundamental contribuição ao país. Por horas, homens e mulheres falaram sobre a história de Zumbi e de outro rei de Palmares, Ganga Zumba, sobre como os negros foram trazidos da África para o Brasil e o que foi a escravidão no Brasil. Ainda recitaram poemas de Castro Alves e Solano Trindade. A data inicial a ser escolhida era 13 de maio. O grupo de gaúchos frequentavam rodas que questionavam havia tempos a legitimidade da data do 13 de maio para o povo negro. Uma publicação da editora Abril e mais algumas pesquisas sobre o quilombo dos Palmares levaram o grupo à nova data, o 20 de novembro, a morte de Zumbi. Oliveira Silveira, que se tornaria um dos intelectuais negros mais importantes do país, levou a ideia ao grupo, que aprovou. Assim, escolheu-se o dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares. Após essa leitura, nós temos a atividade 1. Que informação o texto oferece ao leitor? Considerando a natureza das informações, qual parece ser o objetivo de um texto como esse? Então aqui eu marquei em azul algumas questões pertinentes que vão lhe ajudar e também você pode utilizar aqui da marcação em rosa para responder o objetivo. A atividade 2. No verbete enciclopédico, qual a função das imagens que acompanham o texto? No caso, nós temos a imagem do Dia da Consciência Negra, que traz essa ilustração de luta da sociedade. Então, pense nessas questões para responder. A atividade 3. A descrição é um recurso expositivo importante para textos enciclopédicos. Qual a finalidade da descrição em relação aos objetivos do texto? Dê um exemplo.
No caso, eu marquei em verde o exemplo, mas você pode colocar outro, tá? Nesse caso, você também pode recorrer à marcação em rosa e também recorrer àquela questão que nós falamos lá na Wikipédia, quando fizemos a leitura sobre o verbete. Atividade 4. Nas afirmativas abaixo, marque V para verdadeiro ou F para falso, levando em consideração as características do verbete. Letra A. O verbete é um texto escrito de caráter informativo destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos, determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Acredito que nós já fizemos a leitura de algo aqui parecido. Letra B. O verbete é um texto eminentemente opinativo, publicado ou veiculado em seção destacada do conteúdo noticioso. Será que traz uma opinião sobre o fato, quer dizer, sobre a palavra? Letra C. O verbete é essencialmente destinado à consulta, que lhe impõe uma construção discursiva, sucinta e de acesso imediato, embora isso não ocorra ou incorra necessariamente em curta extensão. Será que é isso? Também acho que nós já fizemos a leitura de algo parecido. Letra D. Os verbetes contêm comentários, análises, críticas, contrapontos e às vezes ironia e humor. Há verbetes tanto na mídia impressa, jornais e revista, quanto em rádio e televisão. Será que possui comentários, críticas, contrapontos? Pense bem. Letra E. Os verbetes geralmente abordam conceitos bem estabelecidos em algum paradigma acadêmico-científico, em vez de entrar em polêmicas referentes a categorias teóricas discutíveis. Então, vamos pensar, né? No caso, são conceitos mais elaborados. Dessa forma, nós vamos depois para a atividade 5. Agora é a sua vez de produzir aí um verbete enciclopédico. Para isso, siga os seguintes passos. Faça uma busca nas enciclopédias livres que conhece para checar se já existe um verbete sobre o tema de seu interesse. Faça coleta de informações sobre o tema escolhido para escrever. Fotos, citações e hiperlinks dão credibilidade ao conteúdo. Escreva o texto com cuidado, evite copiar trechos de outros autores. Revise o conteúdo e depois transcreva-o para o espaço abaixo. Você pode aí fazer uma pesquisa na internet ou, caso você se interesse, pode visitar uma biblioteca, que com certeza terão aí vários livros para lhe ajudar. Eu vou sugerir aqui um assunto específico, né, se você gostar, ficará bem legal. Eu escolhi o assunto preconceito, né, tendo essa ligação do que nós já abordamos em aula. Então, temos aqui que preconceito é uma opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos, mas que é baseada unicamente em um sentimento hostil, motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. A palavra também pode significar uma ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Então, você pode falar com suas próprias palavras essas questões. No caso, o preconceito pode ocorrer por uma questão política, por questão de gênero, crença, valores, classe social, idade. Se você quiser escolher aí um tema mais específico, você pode. Caso você também faça a opção pelo racismo, aqui nós temos a enciclopédia do Holocausto. E aí vem falando que racismo é a crença que as pessoas possuem características inatas, biologicamente herdadas, que determinam o seu comportamento. A doutrina do racismo afirma que o sangue é um marcador da identidade étnica nacional, ou seja, dentro de um sistema racista, o valor do ser humano não é determinado por suas qualidades e defeitos individuais, mas sim pela sua pertinência a uma nação racial coletiva. Nesse modo de ver o mundo, as raças são hierarquizadas como melhores ou piores, acima ou abaixo.
Aí, no caso, seria super interessante você conversar com o seu professor de história, que ele irá falar sobre o Hitler, por exemplo, tá? E a sua enciclopédia ficará bem legal, né, no espaço lá do PET. Dessa forma eu finalizo essa videoaula. Espero aí que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço.